Transforma-me conforme a tua imagem, pelo poder do teu Espírito que habita em mim. Transforma-me. Sejam bem-vindos à nossa EBD Online. Estamos começando uma nova série de estudos com base no livro de Malaquias. É uma série expositiva e esse é o nosso segundo estudo. Para você que está nos acompanhando, já tivemos a introdução, a primeira lição ali no domingo passado, onde vimos que Deus ele afirma o seu amor para com Israel. Ali baseado no capítulo 1, os versos de 1 a 5. Se você por acaso não assistiu essa lição, você pode voltar lá no canal. Essa lição vai estar gravada. E assim como a série que nós encerramos alguns domingos atrás, que foi a série na carta de Tiago. Você pode voltar e assistir, acompanhar novamente esses estudos ou conhecer caso não tenha acompanhado essas séries. Hoje nós vamos tratar da nossa segunda lição, que tem como texto ainda o capítulo 1, mas agora os versos de 6 a 14. Peço que você tome sua Bíblia e abra aí em Malaquias, capítulo 1, de 6 a 14. Enquanto você abre aí, quero lembrar a ideia síntese que nós estamos trabalhando, né? O grande tema que nós encontramos ao estudar o livro de Malaquias. O Senhor dos Exércitos adverte o seu povo, a quem ama, chamando-o ao arrependimento e alertando-o sobre o dia da sua vinda. O Senhor dos Exércitos adverte seu povo, a quem ama, chamando-o ao arrependimento e alertando-o sobre o dia da sua vinda. Então, o livro começa com essa expressão, uma advertência, onde Deus está usando o profeta Malaquias, que significa meu mensageiro, para levar essa mensagem que, no geral, a gente observa é uma grande conversa sobre a maneira como os israelitas estão cultuando a Deus no período do pós-exílio, né? Depois que eles saíram lá do exílio, agora sobre o governo dos persas. Então vamos à leitura de Malaquias 1, do 6 ao 14. Diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira
e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo me roubado, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Vamos orar nesse momento. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pedimos discernimento, pedimos iluminação do teu Santo Espírito para compreender o que tua palavra está querendo falar aos nossos corações, bem como nos dê a compreensão da mensagem original que foi proferida ali nos dias de Malaquias para o povo de Israel, quando retornaram do exílio. Agradecemos por esse tempo, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós temos aqui nesse bloco Deus rejeitando as ofertas, Deus repreendendo a infidelidade do povo de Israel. E especialmente, se vocês notaram no texto, Deus está tratando especialmente dos e com os sacerdotes, que eram os responsáveis no culto por ensinar o povo a lei, por estar recebendo as ofertas do povo, fazendo também uma vistoria, uma avaliação do tipo de oferta que o povo estava trazendo. Se o que o povo estava oferecendo a Deus em holocausto, como ofertas pacíficas, como a lei estava prevendo, a lei de Moisés, se isso estava acontecendo de fato. Então, Deus está chamando a atenção dos sacerdotes, trazendo essa advertência, porque em algum momento eles não estavam mais trabalhando ou servindo como foram chamados para fazê-lo. Então Deus traz uma repreensão à forma como os sacrifícios estão sendo oferecidos no seu templo. Então nós temos aqui uma advertência do Senhor por meio de Malaquias, e esse modelo, o estilo literário, ele continua nessa prosa. Nós temos essas perguntas que são feitas por Deus e Deus ali está respondendo, até mesmo os questionamentos que estavam ali na boca, no coração do povo, eles são mencionados nessa conversa por meio do oráculo, da profecia de Malaquias. E nós vimos na lição passada que uma das questões que estava no coração do povo, e também nos lábios possivelmente, era se Deus de fato ainda amava o seu povo, né? E eles estão questionando como é que Deus então os ama, possivelmente levando em consideração o que eles estavam vivendo. Voltaram sim para Jerusalém, tiveram o direito de retornar para suas casas, reconstruir o muro, o templo, mas as coisas não estavam andando bem como eles esperavam, ou como eles esperavam no sentido da esperança que foi alimentada pelas profecias dos antigos profetas, como Isaías, Jeremias, de um retorno glorioso e de uma glória ainda maior, especialmente falando sobre o templo, né, o segundo templo que foi construído ali no pós-exílio. Então, há inquietações, o amor está ali minguando no coração do povo, há dúvidas sobre o amor de aliança de Deus, e agora a conversa ela segue para os detalhes do culto, no que diz respeito ao serviço dos sacerdotes e às ofertas que são oferecidas, e a negligência nesse serviço que está sendo realizado em pleno culto. A coisa fica tão feia que no meio da história, no meio da conversa, Deus ele sugere que seria melhor. Então veja assim o nível que chegou o culto, né? Deus está falando através de um profeta que seria melhor se alguém, um corajoso, pegasse e fechasse as portas do templo e cada um fosse para casa, porque só assim não desperdiçariam o fogo do altar do Senhor de forma inútil. Então a coisa chegou nesse nível, vejam só, que Deus está sugerindo, né? Olha o nível do culto que eles estavam oferecendo. É melhor vocês fecharem a porta e ir para casa, porque não está dando certo.
Então, se o culto ele é para Deus, é em oferta a Deus, e nós queremos agradá-lo, nós queremos louvá-lo, queremos bendizê-lo através dos nossos louvores, dos nossos cânticos, das nossas orações, das nossas ofertas, isso não está acontecendo aqui nos dias de Malaquias, de tal maneira que Deus está dizendo, o verso 10, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Então, a coisa estava feia ali nos dias do profeta Malaquias, a situação em que se encontrava o culto. E começa com Deus fazendo uma pergunta, né? Deus fazendo perguntas. Agora, Deus também faz as perguntas nessa reflexão sobre o culto. Ele começa dizendo o seguinte, no verso 6, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. E aí ele questiona, se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Então Deus está questionando isso. O pai, ele é honrado, o Senhor é temido, mas se ele é pai e se ele é Senhor, ele está perguntando para o povo, onde está a minha honra de pai e onde está o temor que me é devido enquanto Senhor? Então Deus começa fazendo as perguntas dele para o povo. E aí ele traz essa advertência, essa denúncia, né, na verdade. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês estão me desprezando. Então vocês não estão me honrando, vocês não estão temendo. E aí o povo então devolve a pergunta, né, faz outro questionamento. De que maneira temos desprezado o teu nome? Como é que nós estamos desprezando o Senhor? E Deus responde, Deus é um Deus vivo. Deus, ele fala. E aí ele começa então a tocar nos detalhes, trazendo comida impura ao meu altar. Em outras palavras, Deus está dizendo para o povo, olha, aquilo que foi estabelecido na lei, os mandamentos, as orientações que foram dadas por intermédio de Moisés, meu servo, os livros que foram dados a vocês, com muitos detalhes sobre como eu deveria ser adorado, vocês simplesmente estão ignorando essas coisas. Todo aquele esforço lá que Esdras fez de tentar restaurar a identidade espiritual de vocês, de chamá-los de volta para a aliança, da pureza, da santidade da vida, parece que isso foi inútil, porque vocês estão me desprezando na forma como vocês estão cultuando. Então vocês estão trazendo comida impura ao meu altar. E aí eles questionam, de que maneira te desonrando-nos? Como é que nós estamos te desonrando, Senhor? E aí Deus responde novamente, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Então, os próprios sacerdotes que eram responsáveis por organizar ali o culto, por fazer essa avaliação das ofertas que o povo traria e de manter ali aquele ambiente, um ambiente de santidade, de cuidado, de um trabalho que é feito com diligência, os próprios sacerdotes estão dizendo que a mesa do Senhor ela é desprezível. Então, aí vem os exemplos claros. Deus está sendo muito claro aqui com o seu povo. Olha, na hora que vocês trazem animais cegos para sacrificar, vocês não estão vendo mal nenhum nisso. Vocês estão trazendo animais aleijados e doentes, vocês não estão vendo problema algum nisso. E aí então Deus devolve. Faça o seguinte, pessoal. Peguem esses animais que vocês estão entregando, os cegos, os doentes, os aleijados, e tentem presentear o governador com esses animais para ver uma coisa. Será que ele vai aceitar esses presentes? Animais cegos, aleijados, doentes? É claro que não, o governador não vai aceitar isso. São presentes que são defeituosos, são problemáticos, estão adoecidos. Então, se vocês não têm coragem de oferecer esses presentes para o governador, por que vocês estão fazendo isso comigo? Estão entregando essas coisas para mim de todo jeito? Então esse é o questionamento. Deus está indo pontualmente ali no problema que ele está apresentando ao povo, de modo que eles estão desprezando, então, a forma como estão cultuando a Deus, o sacrifício, estão ignorando as diretrizes da lei sobre como eles deveriam cultuar.
Eles estão quebrando os mandamentos, eles estão quebrando as ordenanças de como deveriam apresentar-se a Deus e como deveriam fazer as ofertas a Deus. Eles estão quebrando a lei aqui. E Deus está, então, mostrando esse problema, esse pecado para o seu povo, de como eles estão rompendo, estão quebrando esses princípios de como eles deveriam cultuar a Deus. Então, nós temos uma repreensão de Deus nesse bloco aqui sobre a infidelidade do povo. E aí, então, Deus ele faz essa sugestão, né, que eu falei agora há pouco. O bom seria que alguém fechasse as portas do templo e cada um fosse para casa. Assim, o fogo do meu altar não seria aceso inutilmente. Agora, deixe-me fazer um parêntese aqui, pensando sobre o nosso entendimento sobre algumas nomenclaturas do Antigo Testamento. Eu estou consciente de que isso que eu vou falar daria até um outro estudo, quem sabe numa outra série, num outro momento a gente pode explorar mais isso, mas é uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas falando e ainda é um entendimento da velha aliança sobre essa questão. Quando no Antigo Testamento a gente tem a expressão altar, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, naquelas expressões culticas dos patriarcas. Onde Abraão ia, nas suas peregrinações, ele erigia colunas, ele levantava altares para Deus, e isso era um marco da sua fé, né? Então tinha a ver com as experiências que ele estava tendo com Deus, e ali ele erigia colunas, fazia altares para adorar a Deus, sacrificar alguma coisa a Deus. Quando Deus, então, forma o povo de Israel, os tira do Egito, Deus dá orientação para que o povo construa um tabernáculo, que é uma tenda móvel, e esse tabernáculo tem algumas divisões. Nós temos o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, onde era colocada a Arca da Aliança, e dentro da Arca os mandamentos. E nós tínhamos um outro cômodo, que era o Santo Lugar, era onde os sacerdotes ficavam ministrando, e uma terceira divisão, que era o átrio, onde o povo se achegava para cultuar. Nos dois cômodos primeiros, o Santíssimo Lugar e o Santo Lugar eram lugares restritos para os sacerdotes. Então perceba isso. Apenas um dentre os sacerdotes, o sumo sacerdote, que na época de Moisés era Arão, tinha a autorização de entrar no Santíssimo Lugar. E uma vez por ano ele oferecia o sacrifício anual pelo povo no dia do Yom Kippur, né, o dia da expiação. E os outros sacerdotes ficavam no santo lugar ministrando ali, na mesa dos pães, enfim, fazendo os holocaustos, e o povo ficava no átrio. Quando o templo é construído, essas mesmas divisões, essa mesma organização do templo em si, foram observadas por Salomão, por Davi, né, na planta desse templo e na execução desse templo, essas divisões elas permaneceram. Tinha uma cortina grossa, por exemplo, que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. Então, o altar agora, quando nós temos essa referência nos textos do Antigo Testamento, está localizando ou uma referência ao tabernáculo ou ao altar do templo. Só que, quando a gente observa a Nova Aliança, a gente vê o Novo Testamento, não seria correto a gente falar sobre altar. Embora seja muito comum a gente estar num culto na igreja e as pessoas falam, estamos aqui no altar do Senhor. Mas se a gente observar, a gente vai perceber que em Cristo nós não temos mais um altar físico. Esse problema foi dissolvido, essa questão, essa problemática foi resolvida ali na conversa com Jesus entre ele e a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. A mulher samaritana tinha uma dúvida: qual é o lugar correto de adorar a Deus? Os samaritanos dizem que é em Samaria, no Monte Gerizim. E vocês, judeus, falam que é em Jerusalém, no templo. Mas qual é o lugar correto? A mulher está preocupada sobre um lugar certo, ou qual é o altar correto para adorar a Deus. Então tinha essa questão geográfica. E Jesus está dizendo, olha, vai chegar um momento, uma hora em que nem em Samaria, nem em Jerusalém vocês vão adorar a Deus, porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é mais sobre templos e montes,
e montanhas. Agora é sobre um coração que adora a Deus em espírito e em verdade. E o altar, né, dos altares, ele foi ali oferecido quando Cristo entrega o seu próprio corpo como um sacrifício na cruz do Calvário. Ali é o nosso altar. Cristo é a oferta perfeita. E ali, quando é interessante porque no momento do seu sacrifício, o véu do templo se rasga de alto a baixo, dizendo que a separação que havia entre a presença de Deus e o povo foi desfeita porque Cristo, a oferta perfeita, o sacrifício perfeito foi entregue. O que é que isso está dizendo para a gente agora na nova aliança? Só para fechar esse raciocínio. É que agora o altar, ele não é mais um lugar físico. O altar agora é o coração de todo aquele, toda aquela que recebe a Cristo como Senhor e Salvador e que recebe a promessa e a vinda do Espírito Santo ao seu coração. Em outras palavras, não é mais uma arca física que carrega a presença de Deus. Cada ser humano, homem e mulher, que recebe e reconhece Jesus como Senhor e Salvador e que recebe o dom do Espírito Santo por ocasião do novo nascimento, ele passa a ser agora uma arca ambulante da presença de Deus. Nós somos agora os tabernáculos móveis de Deus e somos um povo sacerdotal. Não há mais uma divisão de uma elite espiritual e um povo que está ali separado por uma questão de serviço. Pedro vai nos lembrar que a igreja é um povo sacerdotal e, consequentemente, cada coração é uma arca agora que tem a presença de Deus. E onde quer que nós estejamos, nós estamos ali levando e compartilhando a presença de Deus. Em outras palavras, o nosso coração se tornou esse altar. Quando nós estamos no templo, que é dedicado para o culto, aquela parte mais elevada não é um altar, ali é uma plataforma, ali é uma elevação em termos pedagógicos, para que as pessoas possam ver quem está dirigindo o culto ou pregando de uma maneira melhor. Mas aquela elevação ali não é um altar sagrado. Aquela parte mais elevada não é mais sagrada do que aquela parte que as pessoas estão ali sentadas. Então é importante a gente observar, isso tem a ver com a teologia do culto, porque às vezes a gente está com essa ainda mentalidade do tabernáculo e do templo, ainda da antiga aliança. Mas Cristo ofereceu o perfeito sacrifício, que é a sua vida no altar perfeito diante de Deus. E agora os nossos corações carregam a sua presença como novas arcas, como tabernáculos móveis que nós estamos agora conduzindo e levando a presença de Deus por onde quer que nós passarmos. Então, só fechando o parêntese, então Deus está sugerindo ao povo que era melhor que o templo fosse fechado para que não desperdiçassem, né, o fogo do seu altar. Então, Deus traz essa repreensão aos sacerdotes, porque no esfriamento do amor, porque isso começa lá atrás, né, no início lá dos capítulo 1, de 2 a 5, Deus ele identifica que o povo está questionando se Deus parou de amá-los. Então, para um povo que perdeu o rumo no seu coração, perdeu o amor por Deus na sua vida prática, o culto se tornou canseira. E essa é uma denúncia que Deus está fazendo aqui. Vocês dizem que canseira, né, no verso 13, e ainda riem com desprezo. Então, os próprios sacerdotes estavam dizendo que cultuar a Deus era uma canseira, dá trabalho demais, é muito cansativo, e ainda zombavam do que estava, da mesa do Senhor, de tudo aquilo, e Deus está então repreendendo essa atitude do coração daquele povo, começando nos sacerdotes. Mas nós vamos ver nas próximas lições que essa repreensão, essa advertência, ela se estende para todo o povo, porque era o povo que trazia também os animais com defeito, os animais aleijados, os animais doentes, os animais cegos, e os sacerdotes omissos e negligentes, e também desprezando o culto. Tudo aquilo que estava acontecendo era desprezível para eles. E a raiz dessas atitudes, dessas práticas, indiferença, apatia, frieza, até cinismo, é de um coração que se tornou endurecido por perder em algum lugar o amor a Deus, a essência desse amor primeiro,
Em algum momento eles se deixaram ser conduzidos por um culto superficial, apresentar a Deus um culto mecânico, de tal forma que, imaginem, né, o culto, ele é, a razão de ser do culto é Deus. Deus é o centro, a razão do culto, é o centro do culto. Então, o alvo do culto estava recebendo esse culto e não estava cheirando, não estava sendo agradável às suas narinas. Imagine os louvores desse povo, imagine as ofertas desse povo, imagine o coração desse povo. Então, são alertas que Deus está trazendo. Deus está trazendo esse alerta para o seu povo, porque em breve também ele estará, ele mesmo, visitando o povo. Deus irá presencialmente visitar o seu povo. É uma promessa que ele está fazendo aqui no livro de Malaquias. E o povo precisava se preparar para esse dia. Quando nós estudarmos esses capítulos futuros de Malaquias, veremos que Deus está advertindo eles. Olha, eu vou visitar vocês. Eu pessoalmente irei até vocês e vou trazer juízo. E julgamento e juízo vão começar por vocês mesmos. Então se preparem. Tomem cuidado, se arrependam, não fiquem com essa postura de apatia, de indiferença, se arrependam, porque eu não vou tolerar, eu não vou ficar o tempo todo recebendo esse tipo de coisa que vocês estão fazendo quando estão me cultuando. Então, é um alerta, é uma advertência que Deus está fazendo. Outra coisa também que eu quero encerrar minha fala nesse estudo de hoje, é que embora o seu próprio povo estivesse zombando e desprezando o culto e o altar do Senhor, Deus está lembrando mais uma vez aqui: Senhor dos Exércitos é meu nome. Enquanto vocês estão tratando de todo jeito aí o culto, o meu nome está sendo honrado entre as nações. Muitos entre as nações da terra queimam incenso ao meu nome, em honra ao meu nome. Então eu estou sendo adorado entre as nações da terra. Veja que coisa impressionante. Já nesse período aqui do pós-exílio, Deus está dizendo que Ele é o Senhor dos Exércitos, grande entre as nações, e que o seu próprio nome está sendo temido entre as nações da terra. Mesmo quando o seu povo, o povo da aliança, Israel, está negligenciando o culto que eles deveriam fazer com todo cuidado, com todo amor, com todo zelo, povos estrangeiros, povos distantes estão honrando o nome do Senhor. Então o nome do Senhor não deixará de ser honrado, mesmo quando o seu próprio povo está deixando de honrar o nome do seu Deus. Então fica também um alerta para a gente. Como é que nós estamos nos apresentando para cultuar a Deus? Como é que eu estou me apresentando na minha dinâmica semanal na minha devocional em casa, no meu secreto, com a família ou com a igreja, a família da fé, no culto público? Como é que eu estou me apresentando a Deus? Como é que eu estou tratando essa experiência e esse chamado de estar junto com o seu povo adorando publicamente? Será que eu estou muitas vezes desprezando esse momento? É uma canseira. É mais um domingo, ver aqueles irmãos novamente, fazer as mesmas coisas, cantar as mesmas canções. O problema quando nós temos essas queixas, o problema quando nós temos essas atitudes, ele não está do lado de fora, ele começa dentro do nosso coração. A gente precisa ser lembrado nessa época de consumo em que nós estamos aprendendo a sermos também consumidores de culto. Somos clientes que buscam nas igrejas ter as nossas expectativas satisfeitas, supridas. Nós precisamos nos lembrar que o culto é para Deus. E nessa ideia e nesse pensamento de consumo, nós devemos nos lembrar também que não somos nós que devemos ficarmos confortáveis e nos agradar do culto. Quem deve fazer isso é Deus. E, consequentemente, é uma consequência bíblica isso. Quando nós adoramos a Deus da forma como Deus determinou na sua palavra, como Deus estabeleceu na sua palavra que ele deveria ser adorado, consequentemente, nós também teremos prazer nisso, porque estaremos cultuando de acordo com sua vontade.
Agora, quando nós fazemos segundo a nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, nós incorremos no erro de nos frustrarmos, de fazer de qualquer forma, de ter o coração endurecido, de sermos apáticos, de sermos indiferentes ao próprio Deus e aquilo que Ele espera que nós ofertemos a Ele e ofereçamos a Ele como culto, como louvor, como oferta, como adoração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, então, a adorá-lo em espírito e em verdade, como Cristo disse lá à mulher samaritana, que é assim que Deus está esperando que nós o adoremos. Porque são esses adoradores que Deus, o Pai, está procurando. Que Ele possa encontrar em você, que Ele possa encontrar em mim, verdadeiros adoradores. Deus nos abençoe. Buscar